terceiros anos, vamos começar mais uma aula, ok? Essa aula vai falar, tá, sobre o construtivismo russo. Quem acompanhou a última aula, a gente falou sobre o suprematismo, certo? Onde a forma é suprema, então um quadrado é um quadrado, um triângulo é um triângulo, uma cruz é uma cruz. Aqui também é um movimento, ok, de origem russa. Agora, qual a diferença entre um e outro? Aqui, o nome já diz muita coisa. Construtivismo. Construir. A ideia é como se o artista ele fosse basicamente um construtor. Então, lembram que eu localizei vocês na questão histórica? Quem estava na Rússia industrializada, né? Começou a industrializar. Uma Rússia que estava passando pela Primeira Guerra, Revolução Russa, essas coisas todas. Pois é, esse movimento ele vai trazer elementos de um cotidiano de uma Rússia industrial para colocar, né, esses elementos na obra de arte. Então, o artista ele vai ser um construtor. Introduzimos? Introduzimos. Vamos ver a ideologia desse movimento, que é o seguinte. Vamos lá. A ideologia, né? O nomezinho não está aparecendo aqui, mas o nome é ideologia, tá, crianças? Ok? A ideologia do construtivismo qual era? O construtivismo, ele admite, né? Ele coloca o artista como um engenheiro, né? Que constrói uma realidade, ao invés de representar essa realidade. Lembrando, tanto o suprematismo da aula anterior, como o construtivismo, eles são movimentos de arte moderna. Ambos da Rússia, ok? Então, se é um movimento de arte moderna, eles vão quebrar com o conceito de realidade, ok? Então, eles vão romper com essa ideia de uma realidade presente tanto na pintura como na escultura, tranquilo? Então, a ideia de que o artista ele constrói, tá? Uma realidade, mas não a representa, ok? Então, ele vê a pintura e a escultura como construções e não como representações. Vocês conseguem entender essa diferença? Porque, por exemplo, quando a pintura ela representa algo, você olha na pintura e vê a árvore, o cavalinho, ok? O ser humano. Então, existe uma representação. E quando ela é fiel a uma realidade, tem as formas que são ditas próximas do real, a gente pega e diz, beleza, é uma arte que representa a realidade. Com a arte moderna, existe uma quebra disso, ok? Então, não tem as representações, tá, da realidade. É uma outra coisa. Vê só o que eles colocam como ideologia. A arte deve estar a serviço da revolução. Que revolução é essa? 1, 2, 3. Revolução Russa. Ok? Fabricar, ok, coisas para a vida, como antes se fabricava coisas de luxo para os ricos. Então, a obra de arte ela vai ser algo industrial, algo referente a esse industrial, ok? Porque a revolução, ela vai, que vocês sabem, né? É uma revolução da classe operária contra o sistema czarista. Então, a ideia é aproximar o povo de uma melhor qualidade de vida em relação ao que eles tinham antes. Tipo assim, criar uma sociedade mais igualitária. Por aí. Assim, não vamos questionar historicamente aqui, senão a gente vai para outro canto, tá? Então, os artistas construtivistas, eles possuíam, ok, a ideologia marxista, aquela do Karl Marx e do Friedrich Engels, ok? Então, eles se consideravam, tá, produtores de imagem, assim como os operários que são produtores de objetos. Tranquilo? Então, o trabalho artístico é um trabalho, ok, que vai estar relacionada a essa relação do cotidiano da vida das pessoas, tá? Arte moderna. Olha essa pintura. Para vocês diferenciarem, tá, pessoal? Se caso na prova apareça movimento modernista russo
Suprematismo e o construtivismo. Qual a diferença entre eles? A gente já viu o suprematismo. A forma é suprema por ela só. Um quadrado é um quadrado, um círculo é um círculo, uma cruz é uma cruz. Aqui no construtivismo, os quadros vão simbolizar esse universo industrial, esse universo das máquinas, dessa relação com elementos do cotidiano. Então, se eu utilizo madeira, ferro, eu vou criar uma escultura usando esses elementos, tá? Tranquilo? Vamos lá para essa pintura aqui. Inclusive o nome da pintura é Manifestações, né? Que é do Alex, nomes russos, meu Deus, quando chegar os alemães também eu fico louca. Nomes, vocês são muito ruins com nomes. Tipo assim, eu posso, tá? Todo mundo erra o meu, então eu posso errar o nome da galera. Eu tenho um direito histórico a isso. Mas vamos lá. O Alexander Alexander. Ele cria essa estrutura aqui, essa pintura que lembra uma estrutura interna de uma máquina. Não é? Então percebe que existe uma diferença do suprematismo? Pois é. Mas a ideologia, ok? O artista ele está vinculado, tá? Vinculado a seus projetos e visava construir socialmente ao suprimir as necessidades físicas e intelectuais da nação. A ideia, né, para eles era concretizar esses ideais que atuavam em diferentes áreas de produção. É aquela coisa que eu falei. Pegar elementos do cotidiano industrial, dessa sociedade que tem máquinas, elementos utilitários dessa industrialização e colocar na pintura e criar esculturas com base nisso, tá? É basicamente isso que esse textinho está colocando, que depois vocês, como tem um material base, podem ler, né? E se tiver dúvida, só perguntar. Mas essa é a ideia. Então, eles queriam criar uma arte que seja social. Então, o conceito de socialização da arte. Como assim? Imagina uma pessoa que ela teve apenas um ensino básico, não conhece muito de arte. Então, quando ela olha um objeto construtivista, ela vai se identificar com esse objeto, porque esse objeto vai ter referências do seu cotidiano, da sua vida. Então, essa ideia é de trazer uma arte que falasse diretamente para esse povo russo desse período, ok? Então, a ideia dessa arte tem essa função social da arte, né? Que a arte comunique, né, ao povo o seu significado. Então, tipo assim, eles acabam gostando desses objetos artísticos por se identificarem com ele. Aquele conceito que a gente tem hoje, né? De representatividade, é bem isso que o suprematismo vai fazer. Olha só esse cartaz. Por favor, eu não sei o que está escrito. Eu não sei russo. Se alguém aí souber russo, por favor, bota aí nos comentários, tá? Por favor, ajuda a professora que tem dificuldade em língua estrangeira. Tá? Vamos lá. Um cartaz, né? Que é também do Alexander. Onde você vê basicamente tem uma parte geometrizada, né? Então tem essa lembrança do que foi o suprematismo, porém tem elementos que a gente vê de uma industrialização, como se fosse parafusos, elementos de máquina. Então existe essa relação, ok? Vamos lá, características. Usavam formas geométricas simples, claro. Existe uma relação aí com o suprematismo, por isso que eu disse que eles são movimentos irmãos, tá? Eles vão fazer e vão ter essas representações em cartazes, em ilustrações de livros, revistas e até em projeto arquitetônico, ok? A ideia era seguir uma estética que não seja natural. Então, por isso que esse conceito antinaturalista, ok? E que a ordem matemática fosse basicamente a regra básica, tá? O artista se tornava, assim, um design criativo, trabalhando conjuntamente com os cientistas e engenheiros, ok? É essa relação que essas obras de arte vão ter, que os artistas vão ter, tá? São artistas construtores, são artistas engenheiros, são artistas cientistas, tá? E também uma arte que trabalha esse conceito social, ok? Então, a pintura e a escultura do construtivismo
não vai ter uma representação do real. Ela vai ser muito mais uma representação próxima do cotidiano desses personagens inseridos. Tranquilo? Olha essa escultura aqui, que é do Anton, ok? É elementos geométricos, uma escultura metálica que está em um ambiente externo, certo? Porém, ela é bem industrializada, tipo assim, é bem nesse conceito do industrial mesmo, tá? Vamos ver mais características. Meu Deus, eu falo demais, o tempo passa muito rápido, ok? Como eu falei aqui, a ideia de não representar a realidade, isso vai sendo repetido no texto, porque vocês sabem, né, que esse documento que eu coloco nas aulas aqui são um documento que eu cedo para vocês, então é como se fosse nossa apostila de arte, tá? Utilizar cores primárias, geométricas e tal. A ideia do artista, ok, era esculpir uma realidade, construir uma realidade e não representar a realidade. Isso é importante, tá? Então, o artista, ele não representa a realidade, ele constrói uma realidade. E essa construção é utilizando elementos geométricos e elementos da industrialização, tá? Do cotidiano russo, ok? Ó, outro cartaz, que é do L. Lissitzky, onde elementos geométricos estão aqui. A gente poderia até fazer uma associação com o suprematismo aqui, não é? Porém, isso aqui é um cartaz, tá? Então, falou de construtivismo, falou de cartaz também. Falou de elementos para revista, tá? Tranquilo? Para não confundir. Olha essa estrutura aqui. É fantástica, pô. Que é do Tatlin. Você olha assim para uma máquina, um elemento extremamente industrial. Tem essa caracterização próxima de um abstrato, porque você não identifica direito o que é. Então, essa é a ideia também, porque eles não querem representar a realidade. Eles constroem uma nova realidade. Então, mas isso lembra, tipo assim, um prédio, algo extremamente tecnológico, industrial. Lembrando que esses dois movimentos, tanto o suprematismo como o construtivismo, eles vão ter influência do conceito futurista. Então, vocês vão perceber que existe essa relação, tá? Tanto futurismo como cubismo, na questão da geometrização. Mais características e elementos geométricos, então eles vão utilizar materiais diversos, que são materiais do cotidiano, como metal, vidro, papelão, madeira, acrílico, plástico, ok? E o aparecimento, tá, de novos materiais que implica, de certa maneira, uma nova geração, uma geração de novas técnicas e sistemas de construção. Então, a arte vai se modificar a partir dos materiais que vão estar disponíveis para a produção artística. Tranquilo? Então, o construtivismo, aqui, ó, é uma forma de arte despida de áurea. Como assim? Acreditava-se, ou ainda se acredita, dependendo do teórico de arte que a gente esteja falando, que as obras de arte elas possuem uma áurea. Por exemplo, você olha um quadro representativo do Renascimento, exemplo, a Mona Lisa, e você discute sobre a áurea daquela personagem, daquela estética, de tudo que está ali colocado. Aqui o construtivismo não tem áurea. Tipo assim, o construtivismo como o suprematismo é o que é, ok? São os objetos sendo colocados. No construtivismo, construindo, no suprematismo, a forma suprema, tá ok? E essa relação com o desenho industrial e arquitetura vai estar bem presente, tá? Uma arquitetura de base construtivista, ok? Essa coisa meio mecânica. Aí eu vou mostrar para vocês alguns artistas mais rápido, tá? Eu já falei deles para vocês, que é o Tatlin, ok? E ele vai ter algumas obras como essa escultura aqui, que alguém vai dizer o que é isso realmente. O objetivo não é dizer o que é, inclusive o nome é manifestações, tá? Que são uma junção de elementos do cotidiano colocados nessa obra, nessa escultura. A gente tem o Rod Shannon, e ele vai produzir esse cartaz extremamente conhecido, tá? Fantástico.
onde ele coloca uma camponesa gritando.